Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Home Assistant. Mas não só sobre Home Assistant, mas sim sobre os dispositivos que você pode conectar ao seu Home Assistant. Você vai me perguntar, Alan, não estou entendendo isso. E é simples. Normalmente, quando você vai comprar alguns dispositivos smart, ou smart dispositivos, você vai procurar com conexões Wi-Fi. Porém, nem todos os dispositivos têm a versão de conectar ao Wi-Fi. E além do mais, os dispositivos que conectam Wi-Fi, normalmente eles consomem mais energia que outros protocolos, outras conexões. Então, desse jeito, eu tenho na minha mão dois outros protocolos. Um deles é o Zigbee, o outro Z-Wave. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre esses dois, se vale a pena mais comprar Zigbee ou se vale a pena mais comprar Z-Wave e qual que é a vantagem e desvantagem de cada um. Desse jeito, quando você vai escolher o modo em que você vai montar seu sistema Smart ou Your Smart Home, você tem isso em mente e daí você vai escolher a melhor opção para você. Caso contrário, você vai procurar um dispositivo ou outro dispositivo e vai ter vários problemas com isso. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, eu vou mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando eu comecei a pesquisar qual dos dois que seria melhor para minha aplicação, eu comecei a pesquisar e fiz uma lista na qual me fez eu decidir escolher esse ou escolher esse. Desse jeito, eu vou começar a fazer essa lista e vou tentar colocar os pontos a cada lado. Então, o ponto da esquerda vai ser toda vez que, na minha opinião, o Zigbee ganhou, e os pontos da direita vai ser todas as vezes que o Z-Wave ganhou. Então, primeira coisa, nós vamos começar com a questão de garantia, ou a questão de interferência. Vamos explicar. Z-Wave ele vai funcionar com uma frequência de 2.4 GHz. O que significa? Uma frequência muito parecida com a frequência do seu Wi-Fi, 2.4 GHz. Então, porque ele vai funcionar com a mesma frequência do Wi-Fi, ele pode criar algumas interferências com o seu Wi-Fi. Principalmente porque o Wi-Fi ele vai funcionar com exatamente a mesma frequência e vai ter muitos dispositivos que funcionam com essa frequência. Então, interferência, esse aqui vai ser maior. Já comparado com o Z-Wave, a interferência do Z-Wave é bem menor porque ele vai funcionar com 900 MHz de frequência. Qual que são os outros dispositivos que normalmente vai funcionar com 900 MHz? Só os telefones sem fios. Mais nada praticamente na tua casa que vai funcionar com essa frequência baixa. Então, por causa disso, Z-Wave, nesse caso, ganhou ponto 1, então vai ser um ponto para o Z-Wave e 0 para o nosso Zigbee. Agora pensando na questão de compatibilidade. Zigbee ele vai ter uma sucessão de mais 400 membros, então 400 empresas associadas a isso, então significa que vai ter por volta de 2.500 ou até 3.000 diferentes dispositivos. Então desse jeito, quando você quiser escolher um dispositivo que tenha a conexão Z-Wave, você vai ter vários diferentes fabricantes para isso. Já o Z-Wave ele vai ser muitos menos membros. Na verdade vai ser o Z-Wave Aliança, na qual tem alguns membros e desses membros tem alguns dispositivos, então você não vai ter muitas opções de fabricantes. Quando você vai querer achar um sensor de temperatura para o Z-Wave, você vai ter 2 ou 3 fabricantes. Se você tentar achar um sensor de temperatura para Zigbee, você vai ter 20, 30, 40 diferentes fabricantes para isso. Então nesse ponto, Zigbee ganhou um ponto, então agora nesse momento está 1 a 1. Um para o Zigbee, um para o Z-Wave. Então agora nós vamos falar essa questão de velocidades. Questão de velocidades. Zigbee, porque ele funciona com 2.4 GHz de frequência, ele vai ter uma velocidade de transmissão em média de 40 a 250 kB por segundo. Já o Z-Wave, porque ele funciona com a velocidade de conexão por volta dos 900 MHz, então isso significa que a velocidade de transmissão de dados vai ser bem inferior. Vai ser uma média de 9.6 a 100 kB por segundo. Então nesse ponto, a informação que é transmitida pelo Zigbee é bem superior que a quantidade de informação que é transmitida pelo Z-Wave. Então desse jeito, vai ser mais um ponto para o Zigbee. Na questão de conexão, Zigbee, porque ele tem um tipo de protocolo que funciona com Zigbee, então ele consegue conectar com muitos usuários mesmos. Então ele tem a capacidade de conectar por faixa de 250 mil diferentes usuários. Já o Z-Wave é bem limitado nesse ponto. Então quer dizer que o Z-Wave você consegue conectar por volta de 232 usuários e só. 232 devices, lógico, e só, mais nada que isso. Porque ele é bem limitado e esse aqui tem a ampla capacidade de conexão, então vai ser mais um ponto para o Zigbee nesse ponto.
Agora nós vamos falar a questão do range, ou a distância de sinal. Se a gente olhar para esse Zigbee, você vai ver que ele vai ter o nosso USB do Zigbee e ele vai estar conectado a uma antena. Por que isso? Porque o sinal 2.4 GHz ele é um sinal com uma banda maior. Isso significa que vai ser mais frequência passando por um certo período de tempo. Então, por causa disso, a distância que ele consegue transmitir vai ser menor. Então, ele vai ter uma capacidade de transmitir por volta de 12 metros. Já comparado ao Z-Wave, porque ele funciona com uma frequência muito menor, então ele tem menos informações, porém ele consegue transmitir muito mais longe. Então, nesse ponto, Z-Wave consegue transmitir uma média de 30 metros e o Zigbee uma média de 12 metros. Então, nesse ponto, Z-Wave ganhou mais um ponto. Agora vamos falar na questão de segurança. Os dois sistemas funcionam com um protocolo de encriptação AES 128. Então significa que o protocolo standard de encriptação. Porém, o Z-Wave tem mais uma segunda camada de encriptação, uma segunda camada de segurança. Então nesse ponto, o Z-Wave é bem mais seguro que o Zigbee. Então seria mais um ponto para o nosso Z-Wave. Na questão de consumo de energia dos dispositivos, eles funcionam basicamente iguais. Os dois conseguem ser alimentados por pequenas baterias e desse jeito você consegue alimentar e por um bom tempo sem consumir muito. Considerando um pouco menor, o Zigbee usa um pouquinho menos de energia, mas porém eles são tão parecidos com o consumo de energia entre os dois que nesse ponto vai ser um empate. Desse jeito nenhum dos dois vai receber um ponto porque não é vantajoso. Agora falando na questão de preço. Aqui eu tenho dois dispositivos, dois sensores basicamente. Esse aqui, Z-Wave, esse aqui é a questão de Zigbee. Esse aqui, ele é um sensor de movimento, esse aqui é um sensor de movimento. Os dois fazem mais ou menos a mesma coisa. Lógico que esse aqui é um pouquinho melhor, eu vou chegar nesse ponto, e esse aqui é só um sensor de movimento. Esse sensor de movimento é muito mais barato que esse sensor de movimento. Ok, talvez não seja uma comparação justa, mas normalmente Zigbee tende a ser mais barato, porque você tem muitos fabricantes que conseguem fazer isso, e porque o protocolo na qual ele funciona é um protocolo aberto, então desse jeito, qualquer pessoa que quiser entrar e começar a fazer qualquer aplicativo ou qualquer dispositivo utilizando o Zigbee, ele pode fazer isso e pode ter auditorias no sistema, e ele pode garantir que todas aquelas informações que estão sendo passadas, qualquer pessoa vai saber. Comparado com o Z-Wave, não, é um código fechado. Então a empresa que entra na aliança que consegue ter o acesso ao código. Então desse jeito é um pouco mais caro ter isso, porque você vai ter a questão de patentes e tudo isso, comparado ao código aberto que qualquer pessoa pode simplesmente pegar, começar a modificar e fazer o que quiser. Então desse jeito o preço do Zigbee é mais baixo. Então você consegue comprar mais dispositivos pagando o mesmo preço que você conseguiria comprar o dispositivo do Z-Wave. Então desse jeito vai ser um ponto na questão de preço, e eu acho que vale a pena colocar que vai ser mais um ponto para o Zigbee também na questão de open source. Por que a questão de open source? Zigbee, ele é open source, que eu acabei de comentar, porém isso significa que qualquer pessoa pode verificar o código disso, e pode verificar se realmente as informações que estão sendo transmitidas estão transmitidas do modo correto, e pode fazer auditorias para garantir que suas informações. Se você souber um pouquinho de programação, você vai conseguir ler, programar e entender o que ele está fazendo. Já esse aqui não, esse aqui você não tem essa opção. Você tem um código totalmente fechado, bloqueado, na qual ou você é parte da aliança e você consegue fazer a programação, ou você não tem acesso ao código desses dispositivos. Então desse jeito vai ser mais um ponto para o nosso Zigbee. Vamos voltar sobre esses dois sensores. Esse aqui é um sensor de movimento. Então como que ele vai funcionar? Ele vai captar movimento. Toda vez que alguém passar na frente desse sensor, ele vai mandar um sinal e desse jeito eu vou saber que tem algum movimento na frente. Isso pode ser utilizado para várias aplicações. Eu posso utilizar para ligar uma luz. Se ninguém passar durante os 10 próximos minutos, ele vai apagar essa luz. Posso utilizar como alarme, então que significa que se alguém passar na frente desse sensor, eu posso mandar um sinal para o meu Home Assistant que vai acionar algumas lâmpadas, ou vai fazer um barulho, ou vai fazer alguma coisa. Então eu tenho muitas aplicações que eu posso fazer para isso, mas esse aqui é apenas um sensor de movimento. Comparado com esse aqui é um pouco mais caro, ele vai ter duas opções. Esse aqui vai ter duas opções, você pode colocar as duas pilhas aqui, ou você pode conectar através do USB. Por que ele vai ser duas pilhas? Por causa que ele vai mandar bem mais sinais. Então basicamente esse aqui ele é um sensor de movimento, mas não só um sensor de movimento, ele é um sensor de temperatura. Mas não só um sensor de temperatura, ele tem a questão de emissão de luz.
ele tem a questão de medição de umidade, ele consegue medir vibrações e tem, por fim, UV Sensor. Então significa que você pode fazer muitas outras aplicações. Então o que você pode fazer? Você pode fazer um sensor de movimento, se alguém passar na frente. Mas se alguém passar na frente e a iluminação não seja adequada, então vai acender luz. Se alguém passar na frente e a iluminação seja adequada, não vai acender luz. Eu posso deixar só esse aqui e daí eu consigo medir a temperatura do quarto, consigo medir a umidade do quarto e fazer algumas aplicações. Se por acaso a umidade chega muito alta, vai ligar o desumidificador. Se por acaso a temperatura chega muito alta, vai ligar o ar-condicionado. Ou se por acaso chegar muito baixo, vai ligar o aquecedor de casa. Se por acaso tiver luz direta ou UV diretamente nesse quarto, as cortinas vão fechar. E depois disso, ela vai passar um tempo e depois pode abrir, e daí continua a questão de UV, ele vai fechar. E assim você pode fazer muito mais aplicações com isso. Porém, ele é mais caro, mas você tem mais vantagens. Então é sempre um balanço. Qual dos dois que é melhor? Não posso te falar. Eu acho que o Zigbee ganhou nessa questão de pontos, por isso mesmo que eu estou comprando mais dispositivo para o Zigbee, porque, além do mais, Z-Wave eu consegui achar bem menos opções com preço mais caro. Então, desse jeito, eu posso fazer testes de muitas mais opções utilizando o Zigbee e posso fazer menos testes utilizando o Z-Wave, utilizando o mesmo valor de dinheiro investido. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!